O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 14 de outubro. Milhares de pessoas são expulsas de suas casas por conflito no Mali. Tivemos um avanço das forças do Estado Islâmico do Grande Saara, né, que é o braço, né, armado ligado ao auto-intitulado Estado Islâmico na região, e esse avanço tomou o distrito de Ansongo, que fica perto da fronteira entre o Mali e o Níger. Tá? Muitas pessoas, né, nos vilarejos dessa região tiveram que fugir, algumas inclusive foram expulsas pelos terroristas, tá? Chegando de ônibus em cidades nas regiões de Menaka e Gao. Inclusive a cidade de Gao é onde nós temos uma base grande do exército do Mali, e segundo o governo, agentes do governo do Mali, melhor dizendo, pelo menos dezenas de pessoas morreram nessas 2 últimas semanas, porém ainda não é possível um número final, um número determinado depois dessa ofensiva por grupos terroristas. Também no Mali, meu caro Matias, no último dia 18, 4 soldados da ONU, tá, morreram no norte do Mali, após o veículo que eles estavam ter passado perto de uma mina. Tá? Não foram revelados ainda, não foram publicados ainda a nacionalidade desses soldados. Tá? Foram 4 soldados mortos nesse episódio, repito. Tá? E mais ao sul do nosso continente africano, ainda em notícias ligadas, né, a conflitos internos e violência, 6 pessoas foram sentenciadas na República Democrática do Congo pelo episódio em março que culminou na morte de 2 cidadãos chineses, né, após um ataque de grupos armados a uma mina, tá, na região de Ituri, né? A gente sempre lembra aqui que a República Democrática do Congo tem um dos subsolos mais ricos do mundo, tá, em minérios. E dessas 6 pessoas sentenciadas, 2 deles eram coronéis do exército congolês que teriam recebido barras de ouro e $6 mil em dinheiro, tá, para cooperarem com a operação, e eles foram sentenciados à pena de morte. Embora na República Democrática do Congo, é importante dizer isso, embora exista a pena de morte, ela raramente é executada, né, sem trocadilho. Normalmente a pena é transformada em prisão perpétua. Notícia do sábado passado, dia 15 de outubro. Índia diz que teste de míssil balístico lançado por submarino foi um sucesso. A Índia se torna agora o 6º país capaz de lançar mísseis balísticos a partir de um submarino, né? Essa é a chamada tríade nuclear, né? O tríade da dissuasão nuclear. Quando você tem mísseis balísticos intercontinentais, mísseis lançados submarinos e armamentos nucleares lançados a partir de aviões, ou seja, você consegue então garantir eventualmente um contra-ataque a qualquer país que te ataque. E lembrando que a Índia, né, tem o seu submarino de propulsão nuclear, um projeto local, tá? Não é um submarino. Assim, é um projeto feito a partir de de projetos russos, né? A Índia utilizou submarinos russos, utiliza ainda submarinos de origem russa, mas é o seu submarino local. Então, como eu disse, se torna um 6º país, junto com China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos.
tem o detalhe da Coreia do Norte. Os nossos ouvintes talvez se lembrem, porque a Coreia do Norte já testou um míssil balístico lançado debaixo d'água, mas a partir de uma plataforma. A Coreia do Norte não tem um submarino capaz de carregar mísseis. Eles têm a tecnologia em relação aos mísseis, mas não têm a tecnologia em relação à embarcação. Tá? Também em relação à Índia, meu caro Matias, uma notícia muito interessante foi que o Congresso Nacional Indiano, né, o Partido Congresso Nacional Indiano, que hoje é o segundo maior partido da Índia, historicamente é o maior partido indiano, é o partido que governou a Índia por mais tempo, é o partido do Nehru, é o partido da Indira Gandhi, e o Congresso Nacional Indiano elegeu como seu presidente o Mallikarjun Kharge, que tem 80 anos de idade, e é a primeira vez que o partido, né, elegeu alguém que não é justamente da família Nehru Gandhi nos últimos 24 anos, como parte aí justamente dos esforços do partido para se preparar para enfrentar o BJP do Narendra Modi nas eleições indianas. O Mallikarjun Kharge não necessariamente será o candidato. Ele, inclusive, é um Dalit, né? Seria uma questão muito mais simbólica e um processo de reorganização interna. Tá? Não necessariamente ele será o candidato para as próximas eleições. Ele que substitui o Rahul Gandhi, né? Que foi o candidato derrotado pelo Modi nas últimas eleições. E, finalmente, também em relação à Índia e questões políticas da região, meu caro Matias, a Federação Indiana de Cricket, né, que na verdade é a Board of Control for Cricket in India, né, mas que é como se fosse a Federação Indiana de Cricket, afirmou... Que nome burocrata, né? Pois é. Afirmou que a equipe de cricket do país, lembrando, né, como a gente sempre destaca aqui, eu e o Matias, né, o cricket é o esporte nacional da Índia e do Paquistão, mobiliza muita gente, tá? Afirmou que o time de cricket da Índia não disputará a Copa Asiática no Paquistão ano que vem, tá? Afirmando que não existem questões, garantias de segurança necessárias, tá? Nem para a Índia jogar no Paquistão, nem para o Paquistão jogar na Índia. Então é necessário realizar o embate, tá? Em um solo neutro. Também no último final de semana, crise no Haiti merece intervenção, diz proposta dos Estados Unidos na ONU. O governo dos Estados Unidos fez um rascunho de uma proposta que vai ser apresentada ao Conselho de Segurança da ONU para solicitar que uma força de ação rápida multinacional seja enviada para o Haiti em resposta à rápida deterioração de questões de segurança e humanitárias no país. Tá? A resolução não especifica, né, quais os países que seriam integrantes, quais os países seriam convidados. Muito provavelmente, né, envolveriam tropas dos Estados Unidos, até por ser o país que está apresentando a proposta, mas hoje, no dia 20, agora já é dia 21, né, mas dia 20 de outubro, nós tivemos uma declaração interessante do premier das Bahamas, afirmando que ele concorda com a necessidade do envio de uma força multinacional para o Haiti, mas que ela deveria ser uma força caribenha, afirmando que o seu país está pronto para fazer parte. Né? Claro que uma força caribenha excluindo forças, eventualmente, por exemplo, dominicanas. Né? A gente já explicou aqui o histórico de conflito entre os dois países. Então, forças jamaicanas, talvez, também, de eventuais países da América Central. De qualquer maneira, o governo dos Estados Unidos vai apresentar essa proposta no Conselho de Segurança da ONU. O Antônio Guterres, né, já apoiou essa medida. Essa semana ele voltou a apoiar essa medida, dizendo que a população do Haiti vive uma situação de pesadelo, sem água potável, sem combustível, com um surto de cólera e os territórios dominados, né, por gangues e por violência. E o governo dos Estados Unidos e o do Canadá anunciaram no último dia 16 que estavam enviando equipamento militar
para assistência da Polícia Nacional haitiana contra a violência das gangues, tá? Incluindo veículos blindados, coletes, né, equipamentos de proteção individual e munições, armas menos letais. E claro, essa é a receita do sucesso, o governo dos Estados Unidos. Você vê um país que ali está com um problema de violência, e aí você manda equipamento bélico para lá, porque não vai acontecer desse equipamento ser desviado, desse equipamento parar na mão justamente das pessoas que você quer deter. Isso não vai acontecer, nunca aconteceu antes, né? Sarcasmos à parte, uma outra notícia envolvendo o Haiti, né? Infelizmente, mais de 100 haitianos foram resgatados na Ilha Mona, que é uma ilha que fica perto de Porto Rico, uma ilha desabitada do Caribe, e eles foram, muito provavelmente, abandonados por traficantes de pessoas, tá? Que teriam, inclusive, coletado, né? Pegado o dinheiro dessas pessoas e abandonado eles nessa ilha, perto de Porto Rico, onde eles foram localizados e resgatados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Notícia da segunda-feira passada, dia 17 de outubro. Presidente de Uganda coloca a capital em alerta de resposta ao ebola. Até agora, infelizmente, são pelo menos 64 casos e 29 mortes confirmadas de ebola em Uganda. E essa semana nós tivemos uma notícia preocupante, que foi, nós tivemos a primeira morte confirmada de ebola na capital Kampala, tá? Lembrando que a maioria dos casos estavam girando no distrito de Mubende, em Uganda, que fica perto da fronteira do país com a República Democrática do Congo. Essa semana nós tivemos, repito, a primeira morte confirmada na capital Kampala, cuja zona metropolitana tem mais de 6 milhões de pessoas e tem uma densidade demográfica altíssima. A gente já comentou aqui em outras circunstâncias, por outros motivos, que Uganda é um dos países que tem um país com grande densidade demográfica e é um país com alta taxa de natalidade, inclusive, né, pensando na média mundial. Então você tem um caso de morte por ebola na capital é bastante preocupante. Então, por isso, o governo colocou a capital Kampala, né, nesse estado de alerta, e 2 distritos do país também foram colocados em lockdown de 21 dias. Tá? Os distritos justamente de Mubende, que eu mencionei, e Kassanda. Então, assim, templos, né, igrejas, lembra, Uganda, a maior parte da população é cristã. Né? Igrejas, mercados, bares, locais públicos, escolas serão fechados, tá? Vai ser um lockdown mesmo, de 21 dias para deter o avanço dos casos de ebola. Que, repito, infelizmente já são pelo menos 29 pessoas mortas, uma delas na capital. E um pouco mais a sudoeste, né, na Nigéria, nós também tivemos uma declaração, né, de estado de emergência no país, já que pelo menos 1.300.000 pessoas foram deslocadas pelas enchentes no país, que já deixaram pelo menos 603 pessoas mortas, tá? E afeta 33 dos 36 estados da Nigéria, especialmente devido a cheias na bacia do rio Níger, né, e os seus afluentes. Tá? Então, a Nigéria também declarou estado de emergência. Infelizmente, não é o único caso de cheias no continente africano nessas últimas semanas, como a gente vai ver mais pra frente aqui no nosso programa. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 17 de outubro. Etiópia diz aceitar mediação sem suspender ação militar. O governo etíope anunciou, né, respondeu ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que aceita a mediação
aceita, né, a retomada dos diálogos, porém que não vai suspender as ações militares. Ou seja, a gente vai conversar enquanto eu vou continuar dando porrada. Isso veio depois do fato das forças federais etíopes anunciar a retomada da cidade de Shire. Tá? Né, em inglês fica Shire, né, que nem condado, mas é Shire, que é uma cidade importante ali, é uma encruzilhada de rodovias perto da região norte, tá? Onde é o conflito. Diversas cidades ali da região foram retomadas, inclusive, e ainda no chifre da África, a Unicef afirmou que a Somália pode enfrentar a sua pior fome em 50 anos e o país está enfrentando uma seca histórica e são necessários cerca de 2 bilhões de dólares para alimentar a população. Notícia da última terça-feira, dia 18 de outubro. Aumenta o número de mortos por tempestade na Venezuela. Pois é, as tempestades e cheias na Venezuela, né, consequências do furacão Júlia, o número de mortos subiu para 54 pessoas mortas, tá? Salvo engano, no último programa a gente falou 38, agora são 54 pessoas mortas e cerca de 20 pessoas ainda estão desaparecidas. Tá? E lembrando que já fazem basicamente 10 dias, né, do furacão, então a chance dessas pessoas serem localizadas com vida, infelizmente, é bastante baixa. E ainda na América do Sul, tivemos a leitura, né, de um relatório final da Comissão Bicameral de Investigação de Lavagem de Dinheiro, no qual o senador Jorge Querey, da Frente Iguaçu, de oposição e futuro candidato à vice-presidência do Paraguai, mostrou, né, que o ex-presidente Horácio Cartes, que também é um provável presidenciável no pleito do ano que vem, foi apontado, né, como chefe de uma extensa rede de tráfico de cigarros e possível lavagem de dinheiro, de acordo com relatórios das Nações Unidas e da Polícia Federal e do Ministério Público do Brasil, que citaram o ex-presidente paraguaio. Mas no mesmo dia, o Horácio Cartes teve o seu processo anulado pela Justiça Brasileira, que corria no caso Patron, que é uma derivação da Lava Jato, e ele acabou tendo um habeas corpus que anulou, né, todo o julgamento, primeiramente no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e posteriormente no Superior Tribunal de Justiça, né, já que a Procuradoria apresentou um recurso especial, mas que foi rechaçado por não contar com provas suficientes. Também na terça-feira, pelo menos 8 mortos foram registrados em explosões em prisão de Mianmar. A prisão de Insein sofreu uma série de explosões. Segundo a BBC, foram 2 pacotes com explosivos que foram levados por visitantes e explodiram na prisão. Possivelmente é especulado de que os pacotes explodiram antes do previsto, tá? Porque eles mataram 3 funcionários da prisão e 5 visitantes, tá? 5 pessoas que estavam visitando a prisão. Se especula, né, qual seria o motivo do ataque, qual grupo político que teria feito o ataque, qual seria o objetivo, inclusive. Porém, muito provavelmente, os pacotes explodiram antes do previsto, já que eles sequer chegaram a adentrar, né, na prisão. E é a maior prisão de Mianmar, com mais de 10 mil detentos, muitos deles prisioneiros políticos nos últimos protestos, inclusive estrangeiros, tá? Cidadãos estrangeiros estão detidos ali. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 20 de outubro. Chad declara estado de emergência após inundações. Pois é, estamos com cheias, especialmente na bacia do rio Chari, que se conecta ao lago Chad, justamente.
Segundo as autoridades do país, 18 das 23 províncias foram afetadas, incluindo 636 cidades. Mais de 1 milhão de pessoas teve que sair das suas casas e mais de 465 mil hectares de terras aráveis foram inundados, e destruindo plantações e também muitas mortes de gado, tá, inclusive. Então, uma notícia, né, complicada, ligada a muitas chuvas fora do habitual no Chad. E também, em relação ao Chad, outra notícia dessa quinta-feira, dia 20, foi que pelo menos 50 pessoas morreram após uma manifestação por democracia na capital, N'Djamena, ter sido reprimida por tropas do exército. Tá? Eles protestavam contra, né, o atual, né, líder da junta militar que governa o Chad, o Mahamat Idriss Déby, filho do ex-ditador Idriss Déby. E, lembrando que a gente comentou recentemente, né, daquele pacto de acordo nacional no Chad, porém, os manifestantes pediam uma transição imediata para a democracia, já que as eleições estão previstas apenas para 2024 e pelo menos 50 pessoas morreram. E ainda no continente africano, outra notícia de hoje foi que pelo menos 150 pessoas morreram nos 2 últimos dias no estado do Nilo Azul, no Sudão, devido a confrontos entre clãs nômades. Né? A gente já repercutiu confrontos desse tipo, tanto no Sudão quanto no Sudão do Sul, né? Normalmente envolvendo os conflitos clânicos ou então roubo de gado, roubo de produção agrícola também. Então, infelizmente, pelo menos 150 pessoas mortas no Sudão nesses últimos 2 dias.